Olá galera, espero que estejam todos bem. Nós então vamos dar início a um novo conteúdo, desta vez falando a respeito da Grécia Antiga. Nós vamos falar dos gregos. Agora nós vamos entrar no conteúdo que é considerado pelos historiadores o berço da civilização ocidental. A civilização ocidental é esse contexto cultural, histórico de nosso contexto ocidental, nós que tivemos essa grande influência ocidental, através do processo de formação da nossa cultura, da nossa civilização, da nossa sociedade. Então, quando a gente fala de Grécia e Roma, que são as civilizações consideradas clássicas, nós estamos tratando do berço cultural do nosso povo, tudo bem? Os gregos, eles formaram cidades-estado, diferente, por exemplo, de Roma, que veio a formar um império gigantesco. A Grécia também ela se expande. Porém, a gente não costuma tratar a Grécia como uma unidade. Não à toa, ela é formada através de diversos povos. É difícil a gente falar de uma cultura única grega. Haviam vários tipos de povos que foram entrando no decorrer da história em várias regiões da Grécia e contribuindo. Falar de história grega é falar de diversos aspectos sociais, culturais e as organizações político-administrativas. Quando a gente fala de Grécia, nós lembramos muito das heranças gregas, filosofia, o teatro, uma própria influência na parte do direito e principalmente em uma das organizações políticas mais cobiçadas na história, que é a democracia. E é isso que nós vamos tratar hoje. Quando a gente fala de democracia, nós estamos falando de um sistema político que até hoje nós vivemos, porém nem sempre vivemos uma democracia. A democracia ela foi fruto e é fruto de uma luta. A democracia grega ela vai servir como espelho e exemplo que virá a ser estudada ao decorrer da história por diversos pensadores. Contudo, haverá novas interpretações. Ela vai também mudar um pouco a sua estruturação. O significado da palavra democracia. Demo significa povo. Cracia vem de governo, poder, governo do povo. A Grécia Antiga ela representou uma baita evolução do ponto de vista histórico, quando ela vem de uma realidade em que nas civilizações antigas era muito comum o poder estar restrito a pequenos grupos, a reis, a faraós, a lideranças restritas. E a Grécia vem propor um governo em que todos os cidadãos possam participar das decisões políticas. Considerado o pai da democracia grega, Clístenes, ele traz uma mudança significativa para ele e para a organização democrática grega. Não era um rei, não era um grupo com 2, 3 pessoas que deveria mandar na Grécia. Mas, atenção, todos os cidadãos, quem era considerado cidadão grego, ele poderia participar da política. Ele poderia influenciar nas decisões dos gastos públicos, nas escolhas do que deveria ser feito, do que deveria ser construído, enfim, havia essa participação popular. Daria desta forma direito à fala, direito à participação. Porém, como eu acabei de chamar a atenção, cuidado, era o cidadão grego. Isso implica dizer que os gregos, eles não aceitavam a participação dos escravos, porque os escravos eram indivíduos não considerados cidadãos, eles não aceitavam a participação das mulheres, pois as mulheres não eram consideradas cidadãs, portanto só os homens, e também não considerava a participação dos estrangeiros, isto é, pessoas de outras regiões, ou como eles conheciam, os bárbaros, eles também não aceitavam essa participação. Então a democracia grega
Ao mesmo tempo que ela representa essa mudança, ela amplia essa participação a não um grupo, mas a população geral. Ela restringe, ela descarta, ela exclui alguns grupos. E no caso aqui em especial, as mulheres, os escravos e os estrangeiros, não permitindo que estes tivessem o direito à voz, à fala. Além disso, a nossa democracia hoje, ela é uma democracia representativa. Isto é, você vota no político, você tem essa capacidade de eleger um deputado. A democracia grega é uma democracia mais aberta, é uma democracia em que haviam espaços de debate, como a ágora, um espaço em que os cidadãos se reuniam para debater, para discutir ideias, propostas, mudanças. Portanto, falar em democracia grega é sim falar numa mudança importantíssima do ponto de vista histórico. Porém, ela foi apenas o início de um grande processo dentro da nossa história que viria a culminar em um dos sistemas políticos mais cobiçados nos dias de hoje, que é a participação dos cidadãos, hoje com uma interpretação mais ampla do que é o ser cidadão, nas escolhas e decisões de um sistema político de um país.